O ministro relator do caso, Edson Fachin, foi o primeiro a votar. Disse que o julgamento deveria se restringir ao pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula e não se estender ao mérito das prisões após condenação em segunda instância. Ao analisar o habeas corpus, disse que era preciso se limitar a verificar se o ex-presidente Lula corria o risco de ser preso por alguma ilegalidade cometida no julgamento do HC pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator concluiu que essa ilegalidade não existiu e que foi aplicada a jurisprudência em vigor no Supremo. O Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte e, por expressa imposição legal, deve manter-se íntegra, estável e coerente. Consigno que, sem dúvida, é possível, ao menos em tese, que a compreensão dessa Suprema Corte seja mesmo modificada, se e quando verificar-se o julgamento das ADCs 43 e 44. Ressalto que, em meu ver, até tal ocorrência, não é cabível reputar como ilegal ou abusivo um pronunciamento jurisdicional que se coadune com o entendimento então prevalente, e tampouco atribuir ao STJ a infactível tarefa de alterar o dissentir em matéria constitucional da compreensão explicitada por essa Suprema Corte. Portanto, não verifico justificativas teóricas ou práticas, jurídicas ou fáticas que autorizem a censura do ato apontado como coator. Pelo critério de antiguidade, o ministro Gilmar Mendes deveria ter sido o 8º a votar, mas ele pediu para antecipar o voto dele porque tinha que viajar. No voto, Gilmar Mendes explicou sua mudança de compreensão do assunto em relação ao julgamento de 2016, que firmou a jurisprudência de autorizar a prisão de condenados em segunda instância. O ministro disse que o que ele entendia como possibilidade de prisão estava sendo tratado como regra e citou casos de presos em segunda instância, que depois acabaram absolvidos. Gilmar Mendes votou para que fosse concedido o habeas corpus para impedir a prisão do ex-presidente Lula até que o Superior Tribunal de Justiça julgue todos os recursos contra a condenação em segunda instância. Sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça. Numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Por isso, presidente, ao ver as prisões automáticas, e eu nem vou fazer aqui a leitura subjacente a isto, das prisões automáticas. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes. Tendo em vista o pano de fundo do debate que aqui se colocou, estou me manifestando com todas as vênias ao eminente relator, no sentido de conceder-se a ordem para que eventual cumprimento da pena, neste caso, ocorra somente a partir do julgamento da matéria pelo STJ. É como voto. O terceiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, contra a concessão do habeas corpus. O ministro defendeu que a regra deve ser prender após condenação em segunda instância. Explicou que a primeira e segunda instâncias são aquelas que julgam as provas e verificam se o réu é culpado. No vocabulário técnico, são as que têm cognição plena e que, por isso, a prisão é possível. Ele ressaltou os efeitos positivos que a jurisprudência que autorizou a prisão de condenados em segunda instância teve no combate à corrupção. É inegável que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Ou seja, não houve perda em relação
ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. Ao terminar o julgamento de mérito da segunda instância, o Poder Judiciário, que tem cognição plena, reconheceu a culpabilidade. Ao Supremo, ao STJ, não é possível reanalisar meritoriamente isso. Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator. Defendeu que não há motivos para mudar a jurisprudência definida em 2016, que permite a prisão após segunda instância. O ministro citou casos em que o excesso de recursos atrasou o início de cumprimento de pena. Barroso disse que não ignorava o fato de que estava julgando um habeas corpus pedido por um ex-presidente da República. Lembrou que Lula deixou a presidência com altos níveis de popularidade e promoveu inclusão social em grande escala, mas disse que era dever dele julgar o ex-presidente como se julga qualquer cidadão. Barroso também afirmou que uma mudança de marco teria efeitos negativos sobre investigações como a da Lava Jato. Eu acho que a prisão se impõe porque, e esse é o terceiro fundamento, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade. E a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade do poder judiciário. Alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato, ou, como se considera aqui no Brasil, não são crimes violentos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, fraude em licitação, nada disso é crime violento. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. Em seu voto, a ministra Rosa Weber se disse pessoalmente contra a prisão após a segunda instância, mas explicou que respeita o princípio do colegiado e que, para haver nova mudança de jurisprudência, não basta que haja uma mudança de composição do tribunal ou que ministros mudem de opinião, o que pode indicar que ela não é a favor que se vote logo as ações declaratórias de constitucionalidade. Estas ações questionam a prisão depois da segunda instância e estão sob relatoria do ministro Marco Aurélio. Nesse enfoque, a meu juízo, a imprevisibilidade por si só qualifica-se como elemento capaz de degenerar o direito em arbítrio. Por isso, aqui já afirmei mais de uma vez que, compreendido o tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, como instituição, a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência, como tampouco o são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Nessa linha argumentativa, afirma Frederick Schauer, aspas, espera-se que um tribunal resolva as questões da mesma maneira que ele decidiu no passado, ainda que os membros do tribunal tenham sido alterados.
ou se os membros dos tribunais tenham mudado de opinião. Fecha aspas. Igualmente, Neil McCormick, professor da Universidade de Edimburgo, para quem fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou tribunal para outro. É dizer, prossigo eu, a consistência e a coerência no desenvolvimento judicial do direito são virtudes do sistema normativo enquanto virtudes do próprio Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger os cidadãos de incertezas desnecessárias referentes aos seus direitos. Embora a jurisprudência comporte, obviamente, evolução, porque, insisto, a vida é dinâmica, a sociedade avança, o patamar civilizatório se eleva, é o que pelo menos se deseja, e o direito segue, a atualização do direito operada pela via judicial, pela atividade hermenêutica dos juízes e tribunais, há de evitar rupturas bruscas e ser justificada adequadamente. O ministro Luiz Fux votou em seguida, também negou o habeas corpus. Fux enfatizou que a Constituição não diz que a pena de prisão só pode ser cumprida após o trânsito em julgado, depois de esgotados todos os recursos a todas as instâncias da Justiça. Essa necessidade de trânsito julgado para que se possa efetivar uma prisão, ela não está contemplada na Constituição Federal. Muito ao contrário. A Constituição Federal, quando trata da prisão, e por isso é que os dispositivos têm que ser compatíveis com o dispositivo constitucional e inconstitucional, quando ela trata da prisão, a própria Constituição Federal, no inciso 61, dispõe: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ora, o acórdão do Tribunal Regional Federal ou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça são ordens judiciais devidamente fundamentadas. Então, essa denominada presunção de inocência, que se infere desse dispositivo, ela efetivamente, de acordo com a tese fixada na nossa repercussão geral, ela não impede, a presunção de inocência não impede a execução provisória da pena, porque a própria Constituição assim não dispõe. Distorce, senhora presidente, que nesse primeiro momento eu verifico, assim como fez a ministra Rosa Weber, que o remédio ora impetrado, ele se volta contra uma decisão que, para ser cassada por esse instrumento, ela deveria revelar ou um vício de ilegalidade ou um vício de injustiça. Ilegalidade não houve, não há nenhuma menção a vício formal. Injustiça, nós não podemos chancelar essa pecha, porque a decisão foi exatamente nos estritos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O segundo voto a favor de Lula para conceder o habeas corpus foi o do ministro Dias Toffoli, que citou uma manifestação dele próprio em julgamentos anteriores de que a pena só poderia ser cumprida depois da manifestação da terceira instância, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça. Para defender este entendimento, o ministro afirmou que os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais decidem, muitas vezes, de forma divergente em matérias jurídicas semelhantes e que cabe ao STJ uniformizar a jurisprudência. E o recurso extraordinário não tem mais subjetividade, então ele perdeu essa qualidade. Daí porque aderir ao pedido sucessivo no sentido de, então, vamos aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, e um outro argumento que usei no meu voto, o Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência.
ele uniformiza a jurisprudência de 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais na aplicação e interpretação da lei federal. E a Defensoria, neste ponto, demonstrou divergências enormes entre tribunais de justiça, citando mais especificamente em mesmas matérias e temas jurídicos entre, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ao fazer esse estudo, eu me senti honrado, porque era uma resposta, uma maneira de responder àquela proposição de uma terceira via para a solução deste drama, da letra da Constituição e da lei, com uma realidade que nós não desconhecemos. O ministro Ricardo Lewandowski votou a favor do habeas corpus para o ex-presidente Lula. O ministro fez uma defesa da presunção da inocência, que ele entende como uma das garantias individuais do cidadão. Cláusula pétrea da Constituição. Este é um princípio geral, que significa, na verdade, é uma regra, é um princípio também, no sentido amplo da palavra, que se traduz exatamente no seguinte, que a prisão é sempre uma exceção e a liberdade é a regra. Isso não significaria que os malfeitores seriam imediatamente libertados, não, porque eles se manteriam presos, se fosse o caso, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. As nossas cláusulas pétreas, todas sabemos, são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, finalmente, os direitos e garantias individuais. Então, a meu juízo, senhor presidente, eminentes pares, a presunção de inocência integra a última dessas cláusulas e ela representa talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão, dos cidadãos, considerado o congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no qual tramitam mais de 100 milhões de processos a cargo de pouco mais de 16 mil juízes. Esses juízes obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. O ministro Marco Aurélio deu o 4º voto favorável à concessão do habeas corpus. Defendeu que a prisão só pode ocorrer ao final do processo e que não existe sentido ambíguo na Constituição, que ela é clara ao afirmar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Marco Aurélio também defendeu que a justiça se torne mais rápida para julgar os casos. Colho do inciso 57 do rol das garantias constitucionais, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu não posso ver na cláusula a encerrar uma franquia, a encerrar uma garantia constitucional do cidadão. Não posso ver na cláusula um sentido ambíguo de assentar-se que, conforme o órgão julgador, tem-se, independentemente da preclusão maior, tem-se, independentemente de caber ou não caber recurso contra o pronunciamento judicial condenatório, a possibilidade de execução. É um passo demasiadamente largo e que revela, sob a minha ótica, e vejo que não é a ótica da sempre ilustrada maioria, né, desprezo à Constituição Federal, ao que nos vem da Constituição Federal. O emperramento da máquina judiciária em termos de entrega final da prestação jurisdicional, não pode levar ao menosprezo que se contém em termos de garantia na Constituição Federal.
penúltimo a votar, o decano do tribunal, Celso de Mello, empatou o julgamento em 5-5 ao defender a concessão do habeas corpus. O ministro afirmou que executar a pena antes do último recurso possível é ferir um direito fundamental do réu. Celso de Mello começou seu voto descrevendo o quadro de corrupção no país. A corrupção governamental e a avidez criminosa de empresários que a fomentam em benefício próprio culminam por capturar as instituições do Estado, tornando-as reféns de seus ilícitos e imorais propósitos, deformando e subvertendo o próprio sentido da ideia de república. E em situações tão graves assim, costumam insinuar-se perigosamente pronunciamentos ou registrar-se movimentos que parecem prenunciar a retomada de todo inadmissível de práticas estranhas e lesivas à ortodoxia constitucional, típicas de um pretorianismo que cumpre repelir. A execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu. Vale dizer, o direito fundamental de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, esse direito do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o efetivo e real, não uma antecipação ficta da coisa julgada, não é? Mas um trânsito efetivo e real e julgado da sua condenação criminal. Com a votação em 5-5, chegou a vez da presidente Carmen Lúcia, mas os advogados de Lula levantaram uma questão de ordem, que a presidente do Supremo não deveria votar por se tratar de um habeas corpus. A ministra Carmen Lúcia lembrou que o presidente vota em questões constitucionais, mas ouviu os outros ministros para não deixar dúvida. Todos confirmaram que a presidente deveria votar sim. Carmen Lúcia votou contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A presidente do Supremo lembrou que vota em favor da prisão para condenados de segunda instância desde 2009, quando saiu derrotada. Sua posição passou a prevalecer no julgamento que firmou a atual jurisprudência em 2016 e explicou que um sistema que permite recursos protelatórios é ineficaz. O ministro Roberto Barroso hoje fez referência aqui a se ter uma impunidade pela ausência de um cumprimento de uma pena, pela extensão e pelas condições de um sistema legal que permite recursos, inclusive protelatórios, não apenas aqueles que são os inerentes à ampla defesa do réu, levam realmente a uma falta de eficácia do direito penal para os fins a que ele se destina. E, neste caso, ministro Barroso, eu diria que mais do que a efetividade do direito penal, que então não se cumpre, e que é direito da pessoa, de um lado, ter os seus recursos devidamente verificados, examinados e julgados, e de outro lado, a sociedade a ter a resposta pela absolvição ou pela condenação, mas também há que se dá ênfase ao princípio da igualdade, porque não seria possível, como Vossa Excelência expõe, um quadro em que teria pessoas que têm a mais absoluta condição de se valer de todos os recursos e uma outra que não tem condições e que, por isso mesmo, não pode se valer e ter garantida a mesma situação. À 1h da manhã, a presidente do STF promulgou o resultado. Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho, o enorme esforço de todos, senhora procuradora-geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. O Supremo Tribunal Federal também negou o pedido para impedir a prisão de Lula até que a Corte volte a discutir a questão das prisões após condenação em segunda instância. Nós continuamos lá em Brasília, agora com a Camila Bonfim, que nos traz novas informações. Camila, boa tarde para você.
Oi, Sandra, boa tarde para você, para o Doni e para todos. Olha, ontem naquele julgamento, a defesa do ex-presidente pediu que o Supremo garantisse que Lula não seria preso até o julgamento de 2 ações que tratam da prisão após a condenação em segunda instância aqui no Supremo. E o plenário negou esse pedido por 8-2. A decisão de ontem foi para um caso específico, o do ex-presidente. E as 2 ações a que a defesa se referiu têm efeito geral e estão relatadas pelo ministro Marco Aurélio Mello. São 2 ações que tratam da prisão após a condenação em segunda instância e não do caso de uma pessoa só. Quando elas forem votadas, o que ainda não tem prazo para acontecer, elas podem até levar a uma mudança de entendimento. Mas quem pauta essa votação é a ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, que já disse que não vê motivos para colocar isso em votação, porque esse assunto da prisão após a condenação em segunda instância já foi tratado aqui pelo Supremo recentemente, agora em 2016. E a partir de agora, a defesa do ex-presidente tem até a próxima terça-feira, dia 10 de abril, para apresentar o último recurso lá no TRF4. A gente vai saber todos os detalhes sobre isso na reportagem da Cristine Galiza. Quando for apresentado, o recurso será levado para análise dos 3 desembargadores da 8ª turma do tribunal, que julgam os processos da Lava Jato em segunda instância. Leandro Paulsen, presidente da turma, Vitor Laus e João Pedro Gebran Neto, o relator, que está de férias e será substituído por Nivaldo Brunoni até maio. A defesa já pediu para ser informada de todos os julgamentos com 48 horas de antecedência, mesmo desse que ainda não tem data definida. Em janeiro, a turma manteve a condenação e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento triplex do Guarujá. Em março, os advogados entraram com embargos de declaração, contestando a sentença. Os desembargadores fizeram 2 correções no texto da condenação, sem alterar a pena do ex-presidente. Agora, os advogados podem apresentar o chamado embargo dos embargos. O tribunal costuma rejeitar esse tipo de recurso por considerar que ele é uma manobra usada para atrasar o cumprimento da pena. Só depois dessa etapa é que o processo do ex-presidente Lula vai ter a tramitação encerrada no Tribunal Federal da 4ª Região. Segundo o tribunal, a partir disso, o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância, pode expedir um mandado de prisão. O entendimento do TRF4 é que todos os réus comecem a cumprir a pena depois de esgotados todos os recursos em segunda instância. A defesa ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, mas isso não impede o início do cumprimento da pena. A condenação em segunda instância torna Lula inelegível por causa da lei da ficha limpa, embora ainda seja possível um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, o ex-presidente responde a 9 processos. Bom, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fica lá em Porto Alegre. A gente volta agora a Brasília para falar com a Camila Bonfim, que tem mais informações novas, né, Camila? É isso mesmo, Sandra. Olha, o ministro Luiz Fux falou hoje sobre esse extenso julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele falou durante a votação em uma sessão lá no Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro Luiz Fux elogiou o voto da ministra Rosa Weber. Vamos ouvir o que disse o ministro. Ontem, durante mais ou menos umas 11 a 12 horas, né, ministro Fachin, nós procedemos a um julgamento muito complexo sobre diversos ângulos e a ministra Rosa capitaneou um voto sobre um ângulo completamente diverso. Trabalhamos até tarde, ela está aqui hoje com a mesma rigidez intelectual, a mesma força física, motivo do nosso regozijo pela sua dedicação à magistratura.